Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar a criação da nossa API ASP.NET Core, que nós iremos consumir usando a aplicação React. Na semana anterior, nós iniciamos a criação da API ASP.NET Core, chamada Alunos API, e hoje nós iremos criar o serviço que vai permitir acessar os dados dos alunos no SQL Server. E vamos criar também o controlador que vai expor os endpoints da nossa API. Para isso, eu vou criar uma interface chamada eAlunoService e a classe concreta AlunoService, que vai implementar essa interface. Nesta implementação, eu vou injetar uma instância do nosso contexto representado pela classe AppDbContext, que vai permitir acessar o banco de dados SQL Server e as informações dos alunos. A seguir, nós iremos criar o controlador Alunos Controller, onde nós vamos injetar uma instância do serviço criado. E ao final, nós teremos os serviços da nossa API expostos via endpoints, usando os verbos HTTP, GET, POST, PUT e DELETE. Então eu vou abrir o projeto Alunos API, que foi criado no Visual Studio 2019, e eu estou usando o NET 5.0. Então eu vou criar agora aqui uma pasta que eu vou chamar de Service, vindo aqui na opção Project New Folder, e eu vou chamar aqui Services. Nessa pasta eu vou criar o serviço. Então aqui eu vou iniciar criando uma interface, selecionando aqui Add New Item, selecionando aqui a opção Interface e informando o nome eAlunoService. Eu estou usando a recomendação de nomenclatura para interfaces da Microsoft, onde a interface inicia com a letra I. Então essa interface ela vai ser pública e aqui eu vou usar uma nomenclatura misturando inglês com português por questões didáticas. Então eu vou usar nomes como getAluno, getAluno by nome, o que em português seria obter aluno por nome. E o mais correto é você adotar ou inglês ou português e ser coerente com a nomenclatura em todo o seu projeto. Então agora eu vou definir o contrato que vai representar as funcionalidades que eu quero que a minha API exponha. Como eu vou fazer uma implementação de um serviço usando métodos assíncronos, eu vou usar aqui a classe Task, que representa uma operação assíncrona. Então eu vou definir aqui o retorno de uma lista de alunos. Então eu vou usar aqui um enumerable de aluno, que eu vou chamar getAlunos. Então aqui eu vou incluir uma referência à minha entidade aluno, que foi definida aqui na pasta Models. Então observe que na interface eu não tenho implementação. Eu tenho apenas um contrato com assinatura de métodos que deverão ser criados por quem implementar a interface. Outra funcionalidade que eu quero é retornar um aluno pelo ID. Então eu vou dar um task de aluno, porque é uma operação assíncrona, né? Eu vou implementar esse método como um método assíncrono, vou chamar de getAluno e vou passar o ID que eu quero retornar. Agora eu vou implementar uma outra funcionalidade que é retornar os alunos pelo nome. Então aqui é um task de enumerable, porque eu quero retornar uma lista de aluno. E aqui eu vou chamar de getAlunos by nome. E eu vou passar como argumento aqui o nome do aluno que eu quero retornar. Aqui o nome, na verdade, ele pode ser parcial. Eu vou definir um critério e na implementação eu vou verificar se os dados lá na base contêm o critério que eu informei. A seguir eu vou agora definir as operações para criar um novo aluno. Então aqui eu vou dar apenas um task, que aqui não vou retornar nada, create, eu vou chamar de createAluno, então eu vou passar um tipo aluno. Agora aqui eu vou copiar e colar, só vou mudar o nome, vou passar agora a definir uma assinatura ou um contrato para atualizar um aluno e vou copiar e colar, e da mesma forma vou definir um contrato aqui para deletar um aluno. Então tá aqui as funcionalidades que eu quero expor na minha API definida nessa interface, que é apenas um contrato. Aqui eu poderia, em vez de definir a interface, definir diretamente uma classe concreta e injetar a classe concreta usando aqui o container de injeção de dependência. Mas a forma mais correta de usar a injeção de dependência é você definir uma interface
interface e depois a classe concreta que implementa essa interface. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu tenho a interface, agora eu vou criar aqui na mesma pasta uma classe concreta. Então vou selecionar a opção Add Class, que eu vou chamar de Alunos Service. Então essa é a classe concreta, ela vai implementar a minha interface Alunos Service. Então para isso, ó, eu vou selecionar aqui a opção Implementa Interface, ele já vai definir aqui as assinaturas dos métodos. Eu só vou colocar numa ordem aqui que eu acho mais lógica. Eu vou retornar todos os alunos, depois eu vou retornar um aluno, depois eu vou retornar os alunos por nome e depois eu vou criar, atualizar e deletar. Estou colocando apenas na ordem aqui, ó, criar, atualizar e deletar. Pronto. É a ordem que eu vou fazer a implementação aqui, ó. Retornar todos os alunos por nome, o aluno por ID, criar um aluno, atualizar um aluno, deletar um aluno. Então agora nós vamos implementar cada um desses métodos. Então aqui note que em todos eles eu tenho que definir o async e o await, porque eu estou usando o task aqui que representa uma operação assíncrona. Então, para mim não esquecer, eu já vou copiar e colar aqui em todos os métodos que eles têm que ser assíncronos. E depois na implementação eu vou usar o await, que eu tenho, toda vez que eu uso o async, eu tenho que usar o await. É por isso que os métodos estão aqui com esse alerta aqui. Então a nossa implementação desse serviço aqui, ela vai usar uma instância do nosso contexto, que é representado aqui, ó, pela classe appdbcontext. E eu vou usar aqui uma implementação básica. Eu não vou dar muita atenção para questões transversais como tratamento de exceções, registro de log, que pode ser implementadas usando filtros ou middlewares personalizados ou ainda outros recursos, como a programação orientada a aspecto. Assim eu vou deixar o código mais simples possível para facilitar o entendimento. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir aqui uma variável do tipo appdbcontext, que é o meu contexto, que eu vou chamar de underline context. Então aqui, ó, eu vou incluir a referência aqui ao meu contexto e a seguir, ó, eu vou gerar o construtor. Vou selecionar aqui, ó, Generate Constructor e vou marcar que eu quero que ele use aqui, ó, essa instância do meu contexto. Eu vou dar OK e pronto, ó, ele já injetou aqui no meu construtor uma instância do meu contexto. Lembrando que, ó, isso é possível porque eu defini aqui, ó, o registro do meu contexto como um serviço aqui no Configure Service. Então, voltando aqui, eu já tenho a injeção. Então, agora eu vou usar a instância do contexto, que através dessa instância eu vou poder acessar o banco de dados. Então, agora vamos à implementação de cada um dos métodos. Então, aqui para retornar todos os alunos, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um return, vou usar a instância do contexto e aqui, ó, eu vou ter acesso a minha entidade que foi mapeada para o banco de dados, que é alunos. E aqui eu vou retornar uma lista toList async, porque eu estou implementando uma operação assíncrona. Para usar esse método, eu tenho que incluir uma referência ao Microsoft Entity Framework Core. Aqui, ele está reclamando porque eu tenho que usar a palavra await. Então, ó, isso seria uma implementação simples. Se eu quiser, eu poderia implementar aqui, ó, um bloco try-catch, né, para capturar qualquer exceção aqui, ó, que ocorresse aqui na tentativa de acessar lá o banco de dados. E aqui, ó, uma forma bem limpa de tratar exceções, eu apenas passo a exceção para frente. Então isso seria uma abordagem básica, né? O mais correto é você fazer uma implementação de tratamento de erros global aqui. Aqui eu vou usar no máximo um try-catch. Então vamos agora implementar o getAlunos by nome. Aqui, ó, um detalhe, eu estou retornando todos os alunos, né? Então isso não é muito recomendado em produção. Você pode resolver isso incluindo um filtro aqui, né? Ou então implementando a paginação de dados. Outra coisa é que se você não for usar essa relação aqui para fazer alterações, você pode usar também um asNoTracking. Usando esse método aqui, você não vai estar rastreando as entidades, então você vai ganhar em desempenho. Só que aí você não vai poder fazer um update ou fazer alterações nessas entidades. Então eu vou deixar sem o asNoTracking aqui. Vamos implementar agora o retorno dos alunos pelo nome. Então aqui eu vou definir o seguinte, eu vou definir um enumerable que eu quero retornar de aluno, que eu vou chamar de alunos. Então eu vou verificar se
o nome que eu estou passando aqui, ó, ele não for nem vazio nem empty, então eu tenho que colocar aqui um not, né? O que eu vou fazer? Então eu passei um nome ou um critério aqui, então eu vou retornar aqui usando o meu contexto, acessando a minha tabela alunos, e eu vou definir aqui um critério. Eu vou usar o where e aqui eu vou usar um lambda, aonde eu vou definir aqui que o nome, eu estou retornando alunos por nome. Então o nome do aluno, eu vou definir o seguinte critério: ele vai ter que contains o que eu informei aqui nessa string nome. Então aqui eu posso fazer uma busca parcial. Então aqui eu vou retornar um toList async. Na verdade, esse aqui é aqui e aqui não tem. Então aqui eu tenho que novamente usar o await aqui. Então isso vai ocorrer se eu passar alguma informação em nome. Se eu não passar nada, o que eu vou fazer? Eu vou dar um get alunos. Vou dar um await aqui, né? Porque esse método ele é assíncrono. E no final eu vou retornar os alunos. Então eu estou chamando, ó, esse método que eu implementei aqui em cima, getAlunos. Ele vai me retornar ou os alunos filtrados por nome ou todos os alunos sem filtro. Então agora vamos implementar o retorno de um aluno pelo seu ID. Então aqui eu posso definir uma variável do tipo aluno. Vou usar já o await, que eu sei que eu vou ter que usar um context. Vou lá no tabela alunos e aqui eu vou usar o find async, ó. Por que eu estou usando o find async? Porque quando eu uso o find async, ó, consulta a documentação, ele vai fazer uma busca na memória. Se você estiver rastreando as entidades, ele primeiro procura na memória. Se ele achar, ele retorna. Então aqui eu tenho desempenho. Diferentemente se eu usasse o first or default. Com o find ou find async, ele primeiro vai buscar na memória. Então eu vou fazer isso. E aqui eu vou retornar aluno. Ó. Esse seria um código mais limpo, porque eu não estou usando o try-catch. É um exemplo que eu vou deixar aqui para você. Então aqui no caso eu teria que fazer uma implementação de erros global, né? Para qualquer problema que ocorresse aqui. Vamos agora implementar a criação de um aluno. Aqui, a criação do aluno é bem simples. Eu vou apenas fazer assim, ó. Eu vou usar o context, vou dar alunos e vou usar o método add e vou incluir, primeiro eu incluo a entidade no contexto. Então, até aqui eu estou trabalhando na memória. Então agora eu vou usar o save changes async, né? Que vai persistir. Então eu tenho que dar um await aqui. Então para criar, eu primeiro incluo no contexto e depois persisto no banco de dados. Para atualizar um aluno, eu vou usar aqui uma instância de context e vou atualizar o estado da entidade. Então eu vou usar aqui, ó, o entry na entidade aluno, que ela está sendo rastreada. Então no state eu vou modificar o estado dela. Então eu vou falar que o entity state dela foi modificado, ó, modified. Então eu tenho esses estados possíveis do gerenciador do Entity Framework Core de entidades, ele fica verificando o estado da entidade. Então, como eu estou falando que ela foi modificada, ele vai salvar. Então, eu vou copiar e colar que eu vou dar o mesmo save changes aqui. Então, eu passei os dados da entidade que eu quero alterar, estou falando que ela foi modificada, ele vai salvar essa entidade, porque eu falei que o estado dela foi modificado. E para deletar um aluno, da mesma forma, eu vou até copiar e colar esse código aqui de cima, ó. Aqui, em vez de eu incluir a entidade no contexto, eu removo ela do contexto e dou um save changes. Então, está aqui o nosso serviço que vai ser usado para buscar informações de alunos no banco de dados, criar aluno, atualizar e deletar aluno. Então, com isso, nós concluímos a implementação do nosso serviço. E agora, para mim não esquecer, é bom eu vir aqui na classe Startup e registrar esse serviço. Eu vou dar um Services, vou dar um Add Scoped, vou definir a interface e aluno service e a sua implementação, alunos service. Então, estou dizendo para o container de injeção de dependência que toda vez que eu referenciar e aluno service, ele vai me dar uma implementação dessa interface. Tenho assim o meu serviço registrado. A seguir, eu vou na pasta controller iniciar a criação do controlador. Então, eu vou fechar tudo que eu tenho aberto aqui. Na pasta controller, eu posso vim aqui em Project e selecionar a opção Add New Item, vim aqui em ASP.NET Core e vim aqui na opção API Controller Empty. Eu vou dar o nome aqui de Alunos Controller. Essa seria uma opção para mim criar o controlador. A outra opção é eu vindo aqui, ó, clicando com o botão direito, vou selecionar Add Controller. Aqui ele vai me abrir uma janela, ó, e aqui eu tenho API MVC.
controller. Então, eu não quero um controlador MVC, eu quero um controlador API. E eu tenho 3 opções aqui. Criar um controlador vazio, um com Actions e um com Actions usando o Entity Framework Core. Eu poderia usar essa opção aqui, ó. Ele iria criar o controlador para mim com todos os métodos Actions, mas eu não vou fazer isso. Eu vou usar a opção Empty. Vou clicar em Add e vou informar o nome do controlador aqui, Alunos Controller. Então ele já criou o controlador aqui para mim, ó, na pasta Controller, tá vendo, ó, Alunos Controller. E agora aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um construtor, vou definir uma instância aqui da variável do meu serviço. Então, ó, o meu serviço é aluno service, que eu vou chamar de underline aluno service. Então, eu vou incluir uma referência aqui, ó, a pasta service, onde eu defini essa interface. E aqui, ó, deixa eu remover esse controlador, que eu vou usar aqui, ó, o generate construct e já vou injetar o serviço. Vou marcar aqui para ele usar essa instância underline aluno service e pronto, ó, ele já criou o construtor e já injetou o serviço. Então aqui na próxima aula eu vou implementar os endpoints da nossa API, usando os verbos HTTP, GET, POST, PUT, DELETE. Vou usar a instância do serviço aqui para mim poder consultar e fazer a persistência no banco de dados. Então até a semana que vem.